Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esportes, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta sexta-feira. E o assunto não podia ser outro: Copa São Paulo de Futebol Juniores, desde segunda até o próximo dia 25, quando ocorrerá a final da Copa São Paulo. Nós estaremos não fazendo a cobertura em loco, mas sim falando os principais jogos, os resultados e também o que de melhor aconteceu nessa que é a principal competição sub-20 do Brasil, talvez até da América Latina também. Há muito tempo, desde 1969, a Copa São Paulo de Futebol Juniores revela grandes craques para o Brasil e também para o mundo. Vamos aos jogos de ontem, os resultados do que aconteceu na Copa São Paulo de Futebol Juniores ontem. No grupo 1, nós tivemos Votoporanguense 2, Brasília 1, Alto Esporte da Paraíba 0, Grêmio 4. No grupo 2, Tanabi 0, Vila Nova 0, Mirassol 1, Náutico 3. Grupo 3, Rio Preto 3, Alecrim 2, Sergipe 1, Botafogo do Rio 4. É a primeira vitória do Botafogo do Rio de Janeiro. No grupo 4, Novo Horizontino 5, Novo 0, São Raimundo 0, Atlético Mineiro 4, Galo das Minas Gerais goleando também. Grupo 5, Marília 0, Ponte Preta 3, Atlético da Bahia 0, América Mineiro 5. No grupo 6, Penapolense 2, Paysandu 1, Volta Redonda 0, Paraná 3. Grupo 7, Ferroviária 2, Paranoá 0, Vila Nova 2, Palmeiras 3. Palmeiras de novo quase tropeçando, né? Chegou a estar perdendo, mas o Palmeiras no finalzinho acabou virando a partida. No grupo 8, Comercial 0, Batatais 2, Rio Claro 1, Esporte 2. Grupo 9, São Carlos 5, Botafogo da Paraíba 1, Rio Branco do Espírito Santo 1, Vasco 4, é a primeira vitória do Vasco, o Vasco que havia perdido o primeiro jogo. No grupo 10, Independente de Limeira 2, Rio Branco 1, Botafogo 2, Fortaleza 1. Grupo 11, Paulista 1, Vitória da Conquista 0, RB Brasil 4, Joinville 1. Grupo 12, Atibaia 0, Atlético Goianiense 2, ABC 1, Vitória da Bahia também 1. Grupo 13, União Barbarense 2, São Paulo meia dúzia, segunda vitória por 6 do São Paulo, já fazendo 12 gols. Capivariano também meia dúzia, Genos 0. Grupo 14, Desportivo Brasil 1, Nova Iguaçu 3, Sampaio Correia 2, Chapecoense 4. A Chapecoense também a primeira vitória da Chape, acabou, né, no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu perdendo por 2-0 e aí no segundo jogo acabou vencendo por 4-2. Grupo 15, Primavera 4, CRB 0, União Rondonópolis 0, Atlético Paranaense 0. Grupo 16, Ituano 1, 15 Piracicaba também 1, Guarani 0, Santa Cruz também 0. Tá aí então os jogos da Copinha, né? O segundo jogo dos principais clubes da Copinha. Lembrando que daqui a pouquinho nós estaremos falando para vocês os próximos jogos, os jogos de tarde e também da noite, dessa que é a segunda rodada da Taça São Paulo de Futebol Júnior para alguns clubes. A segunda rodada da Copinha foi marcada por goleada. Vamos aos gols? Põe na tela. Desta vez a goleada foi por 6-2 contra a União Barbarense do interior paulista. O camisa 10, Matheus Friso, marcou 2 vezes e chegou a 4 gols na competição. João Lucas marcou esse golaço para o Vila Nova de Minas. Mas quem avançou de fase foi o Palmeiras, com vitória por 3-2. Com a ajuda de um gol contra, o Atlético Mineiro derrotou o São Raimundo de Roraima por 4-0 e é mais um time garantido na próxima fase. O Grêmio também se classificou com uma goleada por 4-0 contra o Alto Esporte, que marcou 2 vezes. Depois da estreia com derrota, o Vasco venceu o Rio Branco do Espírito Santo por 2-1. O Botafogo, que também havia perdido o primeiro jogo, derrotou o Sergipe por 4-1. Igor Cássio marcou 2 vezes. A Chapecoense também conseguiu a primeira vitória. Fez 4-2 no Sampaio Correia do Maranhão. Dos jogos que aconteceram ontem, nenhuma surpresa, né? Os favoritos acabaram vencendo, o São Paulo com mais uma goleada, o Vasco também venceu. Apesar do Vasco ter tropeçado o primeiro jogo, acabou vencendo. A maioria dos favoritos acabou fazendo seus resultados. Então, muito importante também que esses clubes, e nós estamos vendo em alguns jogos, um equilíbrio maior do que nós não tivemos o ano passado. É lógico que alguns clubes
vão ser marcados de alguns jogos por goleadas, tipo Corinthians, com São Paulo, que são clubes de mais tradição, tem um elenco melhor. Então nós vamos ver aí algumas goleadas ainda. Mas nos outros jogos, o Palmeiras teve dificuldade, o Santos teve dificuldade em vencer por 1-0 apenas. Então nós estamos vendo esse ano uma regularidade um pouco maior, ou seja, os times estão um pouco mais parelhos do que o ano passado. Vamos aos jogos de hoje da Copinha, então nós vamos ter jogos agora à tarde e também à noite na tela você acompanha os jogos desta rodada, segunda para alguns clubes, tá? Grupo 17, Taubaté e Pinheiro do Maranhão se enfrentam às 19 horas. Operário e Corinthians se enfrentam às 21 horas. No grupo 18, Mantiqueira e Boa Vista se enfrentam às 2 da tarde. Itabaiana e Coritiba às 4 da tarde. Grupo 19, Taboão da Serra e Madureira se enfrentam às 2 da tarde. Luverdense e Ceará às 4. Em alguns estádios onde não há iluminação, os jogos são um pouquinho mais cedo. Grupo 20, São José dos Campos e Aimoré se enfrentam às 2. Mojimirim Internacional se enfrentam às 4 da tarde. Grupo 21, São Bernardo e Trindade às 19. Fast Clube e Bahia se enfrentam às 21 horas. No 22, União Mogi e River do Piauí se enfrentam às 5 da tarde. Bragantino e Cruzeiro às 7 horas da noite. Grupo 23, São Caetano e Central de Caruaru se enfrentam às 4h45. São Bento e Flamengo se enfrentam às 6h45. Grupo 24, Nacional e Goiás às 2 da tarde. Coriçaba e Pérolas Negras do Haiti se enfrentam às 4 horas da tarde. Grupo 25, Audax e Floresta às 6. Rio Branco do Acre e Santos às 20 horas. Grupo 26, Guarulhos e Desportiva Paraense às 2 da tarde. Flamengo de Guarulhos e Avaí às 4 da tarde. Grupo 27, Interporto e Fluminense às 4 da tarde. Grêmio Osasco e Real Noroeste às 18. Grupo 28, Juventus de São Paulo e 7 de Setembro de Alagoas às 2 da tarde. Portuguesa e Figueirense às 4. Grupo 29, Guaratinguetá e Juventude se enfrentam às 2 da tarde, Estanciano e Londrina às 4. E no grupo 30, Água Santa e Porto de Pernambuco às 2, Santo André e Criciúma às 4 da tarde. Está aí então os jogos da Copinha desta tarde e também jogos à noite da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esses grupos, né? Amanhã nós teremos a abertura da terceira, amanhã e domingo, a terceira rodada, e aí sim a definição para saber quem são aí os 60 clubes classificados que a partir de agora vão realizar um mata-mata. Aí 60, depois 30, depois 15, quando chegar em 15, o melhor dos desclassificados, né? Aí vai juntar-se aos 8 melhores e aí as oitavas de final, quartas de final, semifinal e assim a final no dia 25. Uma grande finalíssima da Copa São Paulo no dia de aniversário da cidade de São Paulo. Após gastar cerca de 1,2 bilhões de reais na reforma do Maracanã, o que se vê hoje é puro abandono com um dos maiores estádios do mundo. Acompanhe. No centro do estádio, um gramado seco e cheio de buracos. Ao redor faltam arquibancadas e sobram vidros quebrados e muita sujeira. A reforma do estádio custou 1 bilhão e 300 milhões de reais aos cofres públicos. O governo do estado e a concessionária que administra o Maracanã culpam o Comitê Rio 2016 por não ter feito todos os reparos necessários no estádio depois da realização dos Jogos Olímpicos. Já o comitê afirma que devolveu o Maracanã como constava no contrato. O diretor de comunicação diz que ainda faltam reparos a serem feitos, mas ressalta que o comitê entregou o Maracanã em bom estado. Quando a gente entregou o Maracanã, logo em seguida tivemos 2 jogos do Flamengo. Os jogos aconteceram normalmente. Então não tinha entulho no estádio. Nós devolvemos o estádio limpo de entulho. O que aconteceu no Maracanã é que depois que a gente saiu, ninguém mais cuidou do estádio. Por causa do estado de abandono, o consórcio Maracanã S.A. se recusa a recebê-lo de volta. E nesse jogo de empurra, o tempo passa e a situação piora. Zico esteve no estádio há menos de 10 dias e se disse impressionado com o que viu. Encontraram só 4 funcionários tomando conta de lá, tudo abandonado. Essas pessoas que cuidam do Maracanã parece que não sabem a história do Maracanã. É lamentável para nós ter um patrimônio desse
como o estádio, tanta história, as histórias riquíssimas do próprio futebol, e ver o Maracanã nesse estado. Que coisa, não? Que absurdo ver o Maracanã, é um dos maiores estádios do Brasil e do mundo, nesse estado. O consórcio que administrou o Maracanã, que administra o Maracanã, está cometendo um descaso muito grande com o Maracanã, porque o Comitê Rio 2016 entregou sim, tanto é que o jogo Corinthians e Flamengo foi feito lá no Maracanã, e o Maracanã estava em perfeito estado. Agora, quem deveria cuidar é o consórcio que administra o Maracanã, cujo qual não fez. A grama está péssima, vai ter que trocar toda essa grama do Maracanã. Agora, infelizmente, não vai dar tempo de usar para o estadual. E olha lá se der tempo para ser usado também no Campeonato Brasileiro, Libertadores de América e assim por diante. Que pena, né? Que pena que aqui no Brasil as coisas acontecem dessa maneira. Vamos a um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estarei de volta, é rapidinho, não sai daí. De volta com Rede Família Esporte, após 25 anos como jogador, finalmente Rogério Ceni iniciou sua carreira como treinador e disse que será cobrado sim, como qualquer outro treinador no clube. Acompanhe. O São Paulo tem a maior novidade do futebol brasileiro em 2017. Depois de 25 anos como goleiro do clube, Rogério Ceni iniciou essa semana a carreira de treinador com prancheta na mão e tudo. E olha, não terá moleza não. A voz já está indo embora aí devido aos treinos, a mudança de comportamental que existe, eu tenho que me adequar com isso. A voz rouca é reflexo do trabalho exaustivo desse início de temporada. Aqui. Para mim a maior mudança está sendo permanecer durante 10 até 12 horas por dia aqui dentro. O primeiro teste do técnico Rogério Ceni no comando do São Paulo será o torneio da Flórida. O time embarcou na madrugada dessa sexta-feira para os Estados Unidos, onde estreia no dia 19 de janeiro contra o vencedor do duelo entre Milionários da Colômbia e River Plate da Argentina. O goleiro artilheiro, que ganhou status de mito, é apenas um aprendiz na nova profissão. E nem o fato de ser um dos maiores ídolos da história do São Paulo vai evitar a cobrança da torcida por títulos. Eu acho que a paciência do torcedor com relação a mim é a mesma como qualquer treinador. Tá aí esses primeiros treinos, já é o segundo treino sob o comando de Rogério Ceni. E ele acabou dizendo que o time precisa, né, não passar por cima de ninguém, precisa de união. Agora eu pergunto, mas Rogério Ceni derrubou o treinador dentro do São Paulo. Você se macunou com outros jogadores para derrubar técnico, não quis a presença de alguns jogadores lá dentro, não avalizou as contratações de outros companheiros. E hoje você vem falando que você precisa de união, que senão o time não funciona. É meio hipócrita isso, né? Sinceramente, eu fico preocupado com isso, meio hipócrita uma situação como essa. Sinceramente, olha, eu não sei em quem acreditar. Porque se eu sou jogador de futebol e passa essa, onde o meu treinador, o meu companheiro, por exemplo, meu companheiro de profissão, vai e veta, né? Algumas contratações, faz coisas para derrubar treinador. E, de repente, esse mesmo companheiro vira treinador e pede tudo ao contrário do que ele fazia, sinceramente, eu não sei em quem acreditar. Ele já começou errado, dando um tapa na cara de muitos auxiliares técnicos no Brasil, chamando-os de incompetente, porque trouxe da França e outros dos Estados Unidos. Quer dizer, o que esses dois profissionais, um dos Estados Unidos e outro da França, conhecem do futebol brasileiro a ponto de serem auxiliares técnicos aqui? Nenhuma experiência, acho que não sabia onde fica São Paulo, não sabia nem que existia o time do São Paulo. E ele vai lá e traz o auxiliar técnico. Um tapa para mim, um tapa na cara, principalmente do Pintado, que é auxiliar técnico permanente do São Paulo. Então, menos, Rogério, você devia ter, já que se gasta 25 milhões de reais por mês dentro do CT do São Paulo para revelar jovens, você poderia começar lá. Sim, como treinador, como gerente de futebol, como treinador, aí sim você passaria ao time titular. Não começar no último degrau. Cuidado, hein? O tombo do último degrau é muito maior e pode fazer estrago também maior. O técnico Eduardo Batista foi apresentado oficialmente como treinador do Palmeiras e falou que se sente pronto para assumir o Verdão. Acompanhe.
Ele chegou com a missão de não deixar a torcida sentir saudade do antecessor e, ao mesmo tempo, de manter o trabalho vitorioso de Cuca. Eu vou agregar coisas. Lógico que cada um tem sua filosofia, mas o Cuca deixou muita coisa boa. O elenco do Palmeiras ainda não se apresentou. Se apresenta no começo da semana que vem para análise, para tudo mais, até porque o Palmeiras só vai começar a jogar no comecinho de fevereiro, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Então tem muito tempo ainda para que o elenco se adeque na parte física, né? Começa a fazer uma preparação física, essa temporada, essa pré-temporada. Então, essa semana foi apresentado, ontem, né? Foi apresentado o seu treinador e a partir de agora o técnico Eduardo Batista vai trabalhar com seus auxiliares para montagem de tudo para recepcionar os jogadores e aí sim, saber com quem vai poder contar, até porque tem muitos jogadores voltando de empréstimo. Essa lista de dispensa vai ter que ser feita com a diretoria do Palmeiras também. Muitos vão embora, muitos vão ser dispensados, outros vão chegar. Então o Palmeiras vai ter que se cuidar dessa parte. Quem vai realmente servir para esse ano na preparação e quem não vai ter que ser dispensado. Um dos destaques do Timão em 2016, Marlone fala sobre a vida no Corinthians. Acompanhe. Jogar pelo Corinthians é um sonho realizado, é realmente uma sensação única, né, de vestir essa camisa. E, sem dúvida, estou realizando um sonho desde criança e hoje eu posso viver ele aqui na pele, que é jogar pelo Corinthians. A torcida do Corinthians ela é conhecida, né, no Brasil e no mundo, né, teve aquela época lá de 2012, né, invadiram o Japão, né, então acho que a torcida do Corinthians, até quando eu jogava contra o Corinthians, já dava para sentir essa energia, né, eles não deixam de cantar um minuto, né, do começo da partida até o final, então hoje estar aqui vivendo esse momento, né, jogando no Corinthians e recebendo esse carinho, empurrando o time o tempo todo, né, é uma sensação maravilhosa e não tem nem palavra para descrever qual é essa sensação de jogar do lado da torcida do Corinthians empurrando o time. Acho que de alguma forma ajudando a equipe eu sou feliz, né? Mas acho que o gol marca mais, né? Fazendo um gol. Acho que o passe hoje ele é muito importante, mas o gol ele deixa a tua marca mais lembrada. Então eu prefiro o gol. Igual não, mas de voleio sim, né? Já cheguei a fazer um gol de voleio num treino. Sim, é um sonho meu, né? Desde pequeno, tá jogando ao lado de grandes jogadores, né? Consagrado mundialmente, estou em busca disso. A gente já tá dando umas olhadinhas aí, mas ainda não decidiu, mas creio que em breve a gente vai decidir aí. Tudo, né? Porque eu poderia hoje estar numa casa ou numa creche, esperando uma família para me adotar, né? E eles, desde quando eu nasci, eles tiveram essa coragem de me adotar e eu serei sempre grato eternamente a eles. O caráter que eu tenho, a pessoa que eu sou hoje, eu aprendi com eles, então eles foram realmente abaixo de tudo, né? Foi quando eu tive um encontro com Deus, cara. Acho que Ele é a minha força, né? Ele que me deu força nos momentos mais difíceis da minha carreira, né? E então vivi experiências muito fortes longe de casa, longe da minha família, então, e ele sempre do meu lado me dando força, então Deus que me ajudou sempre. Nunca desisti, né? Acho que perseverar até o fim, né? Por mais ser difícil, por mais que venham os ventos, as dificuldades, a gente não pode realmente desistir do nosso foco e ser humilde, uma pessoa, né, simples, que eu tenho certeza fazendo essas coisas e você chegará onde você quer. Foi um dos únicos jogadores do ano passado que realmente foi valorizado, né? O Corinthians passou por um mau momento. Ele e o Rodriguinho foram os dois jogadores que jogaram muito bem, tecnicamente foram muito bem. Então, com certeza, tem muita gente de olho na contratação. O Atlético Mineiro mesmo está tentando despejar um caminhão para ver se leva o jogador embora, porque sabe das condições técnicas desse jogador. Marlone é um excepcional jogador. É lógico que precisa ter alguém com ele para jogar ao lado, né, para saber dominar. Tanto é que é candidato ao prêmio Puskás esse ano. E pode ser que ganhe, hein? Pode ser que ganhe. É um sério candidato
a ganhar o prêmio Puskás esse ano como o gol mais bonito da temporada de 2016. Vamos ver o que vai acontecer, se Marlone ficará ou não no Corinthians. De volta com Rede Família Esporte, o meio Otero do Galo se reapresentou ontem. Recuperado da contusão no joelho, o jogador agora se prepara fisicamente. Veja. Estou contente de estar de volta aqui no Galo, bastante contente. Primeiro treinamento foi muito bom. Agora descansar para amanhã ter um bom trabalho. E como é que você está se sentindo aí depois de recuperar da lesão? Bem, bastante forte. Meu joelho já está quase 100%. Na verdade, estou bastante feliz. E a expectativa para esse ano de 2017 até? Ganhar, jogar muito, tratar de fazer um bom jogo. Não só eu, sino meus companheiros também. Que seja um bom 2017 para todos nós. O Atlético Mineiro sentiu muita falta desse jogador na reta final, né? Acabou se lesionando no joelho, por isso mesmo acabou não tendo jogador de força no meio-campo. Jogador que vai ser o diferencial esse ano para o Atlético Mineiro. Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite. Fiquem agora com Marielle Jacon e o RF News. Tchau.